possa, Senhor, estar com o coração preparado, que nosso coração seja uma terra fértil, ó Pai. Que a palavra venha cair e produzir frutos para o Teu reino. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E desejar, Senhor, ó Pai, nós anulamos, nós repreendemos, ó Pai, toda a força contrária à palavra do Senhor, ó Pai. Tudo aquilo que queira nos atrapalhar, nos impedir, todo pensamento que vem, Senhor, para nos tirar a atenção, Senhor, nós rejeitamos em o nome de Jesus Cristo, Pai. E pedimos ao Senhor que o Senhor possa, Senhor, manifestar a Tua glória através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 5. O livro de 2 Reis, capítulo 5. Louvado seja Deus. Aleluia. 2 Reis, capítulo 5, nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 14. E diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá, ou tomara, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10.000 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Versículo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã, com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, dizendo: Eis que dizia comigo: Certamente ele sairá, colocará-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, maiores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nestes e ficar purificado? E voltou-se
e foi-se com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta dissesse alguma coisa grande, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém, irmãos? É um texto da palavra do Senhor muito conhecido. Uma história que aconteceu, muito conhecida de todos aqueles que conhecem a palavra do Senhor. Desde de criança nós já começamos a ouvir sobre essa passagem. Se fôssemos dar um tema a essa passagem, nós colocaríamos obedecer para ver o milagre do Senhor. Amém? Obedecer para ver o milagre do Senhor. E logo aqui no início, quando começa a falar ali, o texto lá no capítulo 5, versículo 1, e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor lhe dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Aqui a palavra do Senhor começa a falar, descrever Naamã, descrever a vida de Naamã. E fala que ele era um grande homem, um homem respeitado, um homem admirado pelo povo, admirado pelo exército, um homem admirado até pelo próprio rei, porém leproso. E já trazendo para as nossas vidas, já trazendo para a vida de cada um de nós que estamos aqui, muitas vezes nós temos várias características, várias coisas que as pessoas veem em nós e admiram, veem em nós e veem como qualidade, mas muitas vezes existem situações que só nós e Deus sabemos. Situações na nossa vida, circunstâncias na nossa vida, que somente Deus e nós sabemos. A mesma situação de Naamã, um homem valoroso, um homem de guerra, um homem que obteve várias vitórias nas guerras, várias situações que ele obteve vitória, respeitado, admirado, porém leproso. Um homem que conquistou várias coisas na sua vida, porém havia uma luta na sua vida, havia uma área da sua vida que ainda não tinha alcançado vitória. A lepra. Só ele, as pessoas mais próximas, sua família, sua esposa sabia. E com certeza isso o afrontava dia a dia. Era uma coisa que ele com certeza buscava por cura, mas por não haver cura, ele convivia com aquela situação e de certa forma ele tinha a sua vida frustrada, embora tinha alcançado várias vitórias na sua vida pessoal, na sua trajetória como chefe ali do exército, como general do exército, mas porém carregava uma luta a qual ele não conseguia vencer, a lepra. E muitas vezes, irmãos, nós conseguimos muitas vitórias na nossa vida, alcançamos muitas vitórias, mas tem situações, tem lutas na nossa vida que ainda não conseguimos vencer, por causa de que, muitas vezes por falta de obediência ao Senhor completamente, de se entregar completamente ao Senhor. E nós vamos decorrer aqui nos versículos seguintes, versículo 2. E saíram as tropas das sírias da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. A própria tropa ali de Naamã vai até Israel e pega cativa ali essa menina e leva para ser escrava ali na casa de Naamã. Versículo 3. E esta menina disse à sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Aqui nós vemos a provisão de Deus para Naamã. A provisão de Deus para a vida de Naamã. A menina é levada cativa e ali começa a trabalhar na casa
de Naamã, fica ali a serviço da mulher de Naamã. E como nós vimos há uns dias anteriores, essa menina, irmã, essa menina, igreja, ela representava a igreja do Senhor na casa de Naamã. Era alguém que foi colocado ali na casa de Naamã para fazer diferença. Se nós começarmos a perceber o milagre de Naamã, se começa por essa menina, que foi instrumento de Deus, que foi alguém usado para direcionar. A menina fala ali com a sua senhora: oh, tomara que Naamã estivesse lá em Israel, porque lá tem um homem de Deus que pode curá-lo, que pode fazer com que ele tenha vitória sobre essa luta dele. E ouvindo isso, versículo 4, então Naamã notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Aí nós podemos ver aqui, irmãos, a admiração, a expectativa de Naamã, quando ele ouviu ali a menina falar que talvez ali em Israel ele poderia alcançar a resposta para o seu problema, a resposta, a solução para a sua lepra. E ele correndo vai ao rei, ao seu senhor, e narra tudo aquilo que a menina falou. Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. E ali uma expectativa no seu coração de alcançar o milagre, de alcançar a cura. Ele passa para o rei, em versículo 5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. É interessante aqui, irmãos, que o rei da Síria, ele ali também entra naquela expectativa. E como ele ali tanto admirava Naamã, que ele faz: vai depressa, vai correndo. É sua chance de alcançar sua cura, é sua chance de obter o milagre. Porque gerou no coração deles o quê? Que lá em Israel havia alguém que poderia restaurar. Aí nós podemos pensar o que nós possamos trazer para a nossa vida, para a minha vida, para a vida de cada um que está aqui. Como nós iniciamos, irmãos, porque existem situações na nossa vida, cada um de nós como ser humano, como cristãos, irmãos, nós temos áreas na nossa vida que precisam do agir do Senhor, que precisa da resposta do Senhor. E vai ser assim, irmãos, durante a nossa caminhada aqui na terra. Sempre nós vamos estar enfrentando situações, sempre nós vamos estar enfrentando lutas na nossa vida. A luta não vai parar, irmãos, mas cada luta é a oportunidade que nós temos de ver o mover do Senhor, de ver o agir do Senhor. E vencemos uma luta, e vem outra luta, e vencemos outra luta, e cada vez mais nós vamos vendo o agir do Senhor. Nós vamos ver o mover do Senhor. Não pense que a luta vai parar. Não pense que nós vamos parar de lutar, não, irmãos. Enquanto nós estivermos caminhando nessa terra, nessa trajetória, vai vir lutas, vai vir dificuldades, mas nós sabemos que o Senhor, Ele está pronto para nos dar a vitória. O que tem que acontecer, irmãos, em cada um de nós como igreja do Senhor, é a expectativa que há resposta no Senhor para nós. A mesma expectativa que foi gerada ali no coração, na vida de Naamã. A expectativa de uma resposta. A expectativa da cura. Tem que haver no nosso coração, irmãos. Nós temos que vir à casa do Senhor, vir cultuar ao Senhor com a expectativa que há resposta no Senhor para a nossa vida. Ao dobrarmos o nosso joelho para orar ao Senhor, tem que haver uma expectativa no nosso coração que o Deus Todo-Poderoso, Ele está ouvindo a nossa oração. Que há resposta para cada um de nós. E foi gerada essa expectativa no coração de Naamã. Versículo 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, sabes que te enviei Naamã, meu servo, para que o cures
de sua lepra. Aqui o rei envia até o rei de Israel. Enviou no lugar certo, Israel, mas na mão da pessoa errada, que era o rei de Israel. Quando a orientação era para buscar o profeta de Deus, Eliseu. Versículo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie em mim um homem, para que eu cure de sua lepra? Para que deveras notai, peço-vos, que vede que busca ocasião contra mim. O rei de Israel achou que o rei da Síria estava ali com uma ocasião para tramar uma guerra, para causar ali uma encrenca entre eles, mas não, ele estava ali buscando por cura, ele estava ali enviando Naamã, o servo que ele tanto admirava, para alcançar a cura. E o rei de Israel ali, ele apavora com aquela situação, ele esquece até de Eliseu, ele esquece que Eliseu era um homem de Deus, usado por Deus, ele fica apavorado e acha que o rei da Síria estava ali tramando alguma situação, irmãos. E muitas vezes, diante de circunstâncias na nossa vida, nós esquecemos do Deus que nós servimos, nós esquecemos até mesmo que nós somos a igreja do Senhor, que nós temos autoridade no nome do Senhor, e muitas vezes nós esquecemos que nós podemos orar ao Senhor e tomar e vir a resposta de Deus, e vir a solução de Deus para as nossas vidas. Aleluia. E ele rasga as vestes, o rei de Israel, ali apavorado com aquela situação, ele rasga as vestes. Versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. A atitude de um homem de Deus, a atitude de alguém com relacionamento com Deus, irmãos. E isso é para cada um de nós, como igreja do Senhor. Nós temos que ter também essa atitude diante do Senhor, diante das adversidades, diante das lutas. Porque rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Saberá que há homem de Deus em Israel. Saberá que há alguém que busca pelo Senhor, alguém que crê que o Senhor pode resolver a situação, alguém que crê que o Senhor tem todo o poder, alguém que acredita no agir de Deus. Deixa vir até mim. É o que nós devemos fazer, irmãos, começando com as nossas lutas, começando com as nossas dificuldades, porque as nossas lutas, as nossas dificuldades é um aprendizado, é um ensinamento que Deus está nos dando para que nós venhamos a aprender a vencer as nossas lutas pela nossa fé em Deus, pela nossa confiança em Deus, e não apavorar, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, porque se nós vamos olhar por essa situação, é chegado até o rei de Israel, é chegado até Eliseu, um homem leproso, um homem com a doença incurável, e mais ainda, se esperava que aquele homem fosse curado. Então aquele homem não queria voltar para sua casa sem resposta, sem solução. Ele foi levado ali para voltar curado. Ele foi levado ali para voltar com a resposta na sua mão. E Eliseu não ficou apavorado diante disso. Poderia ficar, e agora? O que eu vou fazer? Tem que fazer algo, tem que acontecer algo. Ele não deixa ele vir até a mim. Deixa Naamã vir até mim. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Olha o direcionamento, versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai
e lava-te 7 vezes no Jordão. Assim a tua carne será curada e ficarás purificado. A resposta para a vida de Naamã, a solução para Naamã, a resposta de Deus para Naamã: mergulha ali no Jordão e tua carne será curada e ficarás purificado. Ali já era para Naamã se alegrar. Ali já era para Naamã ali: alcancei o meu objetivo. Alcancei a minha resposta, porque foi resposta do homem de Deus. Foi resposta de alguém que representava o próprio Deus. E assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Já era o motivo daquele homem ficar alegre, ficar contente, sorrindo e obedecer, como nós damos como título: obedecer para ver o milagre do Senhor. Era simplesmente obedecer. Versículo 11: porém, Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Aqui nós vemos, irmãos, que Naamã ele traçou ali, ele imaginou ali tudo que iria acontecer conforme a sua imaginação, conforme o seu querer. E muitas vezes é o que nós fazemos também. Muitas vezes é o que nós fazemos. Às vezes nós estamos querendo uma bênção do Senhor, nós estamos precisando de uma resposta do Senhor, e nós traçamos e imaginamos como que vai acontecer. Não, eu vou lá e vai acontecer dessa e desta forma. E muitas vezes não é da forma que nós imaginamos. Muitas vezes é totalmente diferente, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de princípios. Ele tem princípios sobre a minha vida, sobre a sua vida, para nos dar a nossa bênção, para nos fazer alcançar a nossa vitória. Às vezes princípios que às vezes nós não queríamos que acontecesse, forma que nós não queríamos, mas é a melhor maneira para trabalhar com cada um de nós. Foi o que aconteceu com Naamã. Ele muito se indignou, ele ficou indignado, ele esqueceu até da resposta, porque a resposta já tinha sido dada para ele, porque a cura já tinha sido decretada para ele. Era simplesmente obedecer, era simplesmente cumprir com a palavra que foi liberada para ele, irmãos. O que acontece como nós, como igreja do Senhor, muitas vezes, irmãos, a palavra de vitória é liberada para as nossas vidas. A resposta do Senhor é liberada para as nossas vidas. Mas o difícil é que muitas vezes nós não obedecemos, por não ser da maneira que nós queríamos. Foi o que aconteceu com Naamã. A bênção chegou para ele, a cura chegou para ele, e quase que ele perdeu a sua cura, por não obedecer, por ficar com raiva, por não ser da maneira que ele queria. E muitas vezes, irmãos, nós podemos analisar a nossa vida. Quantas bênçãos nós perdemos, quantas bênçãos nós deixamos de alcançar no Senhor por falta de obediência, por querer que as coisas acontecessem da nossa maneira, da nossa forma, quando o Senhor tem a sua maneira de trabalhar com cada um de nós. Aleluia. Versículo 12. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi-se com indignação. Aqui nós vemos que quase que ele deixou a sua bênção escapar, por simplesmente obedecer, não querer obedecer o Senhor, ficar nervosinho, ficar com raiva, querer ir embora, por não ser da forma que ele queria. Versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não o farias?
Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Aqui, graças a Deus por esses amigos, por esses conselheiros que chegaram até ele e falaram. Se o profeta tivesse pedido para ele uma coisa difícil, ele não faria. E uma coisa tão simples, lavar 7 vezes no Rio Jordão. Nós vamos imaginar, ele ali saiu ali da terra da Síria, foi ali a caminhada ali, com certeza foi muitos dias, até Israel, em busca da sua cura. Chega ali diante de um rei, o rei fica apavorado, rasga as vestes, manda ele para o profeta Eliseu, ele vai até o profeta Eliseu, chega diante do profeta Eliseu, o profeta nem aparece lá perante ele, mas dá um recado, dá um direcionamento para ele. Não, você vai e lava 7 vezes no Rio Jordão, que você vai ficar curado, você vai ficar purificado. E ele ali fez esse todo o trajeto. Quando chega na hora de agarrar a bênção, ele pensa em desistir, ele desanima, por causa do orgulho, por causa de não ser da forma que ele queria. Mas graças a Deus que essas pessoas dão um conselho, orientam ele. Olha, se o profeta não tivesse pedido uma coisa mais difícil, você não faria, porque você quer ser curado, porque você quer a resposta de Deus, porque você precisa da resposta de Deus. E trazendo para a minha vida, e trazendo para a vida de cada um que está aqui nesta noite, muitas vezes há um direcionamento de Deus, há uma situação que Deus coloca. Não, jejua 3 vezes, jejua um dia. Mas muitas vezes nós não vemos mais penoso o fazer, e esquecemos da resposta. Porque às vezes vem a resposta de Deus, vem o direcionamento de Deus para a nossa vida. Não ore de madrugada que vai acontecer isso na sua vida. E nós achamos penoso. Quando nós devemos olhar o resultado. O resultado é o quê? A resposta de Deus. O resultado de Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão é a cura da lepra. E muitas vezes o Senhor nos dá um direcionamento, nos dá algo a fazer para o milagre acontecer, irmãos. E obedecer, nós temos que obedecer e visar também o resultado. O que vai acontecer se eu obedecer ao Senhor? O que vai acontecer se eu dedicar ao Senhor? Se eu seguir o direcionamento do Senhor, o que Naamã deveria ter feito, irmãos? Não, se eu mergulhar, vou mergulhar nesse rio, águas sujas, águas que não são transparentes, as águas não são limpas, mas o resultado é que, se eu mergulhar 7 vezes, eu vou ficar livre da minha lepra. Se ele olhasse o resultado de cara, ele pulava logo, e foi preciso de alguém convencê-lo, de alguém orientá-lo, irmãos, porque quase que ele perdeu a bênção. E nós podemos aprender com isso, irmãos. Vem direcionamento para as nossas vidas. Não faça isso, que eu vou te abençoar. Muitas vezes o direcionamento vai, pede perdão, que eu vou te abençoar. Mude atitude, que eu vou te abençoar. E muitas vezes nós olhamos e pensamos, se eu mudar de atitude, vai ser difícil eu mudar a atitude. Vai ser complicado eu mudar essa atitude na minha vida. Mas nós temos que ver o resultado. Não, se eu mudar essa atitude, vai acontecer isso e isso comigo. Por quê? Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele fala. Se Ele fala, se você dedicar ao Senhor, se você buscar ao Senhor, Ele vai se manifestar. Então o resultado é a manifestação do Senhor. Manifestação do poder do Senhor. Versículo 14. Naamã ali é convencido. Então, desceu, mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Consequência de ter obedecido. Era necessário obedecer para ver o milagre, para ver o agir do Senhor. E o princípio para cada um de nós, irmãos, para que nós vejamos o agir do Senhor, devemos obedecer os princípios que Deus coloca para cada um de nós. E assim nós vamos ver a resposta do Senhor para as nossas vidas. Porque o Senhor
O mesmo Deus que curou Naamã é o mesmo Deus que nos cura. Mas Ele não muda. Ele estabelece princípios para que eu venha ter a resposta de Deus para a minha vida. Para que você venha ter a resposta de Deus para a sua vida. Existem princípios. Cada um, Deus trata cada um em particular. Porque Deus sabe como eu estou, como você está. Deus conhece a estrutura de cada um de nós. Por isso Ele estabelece princípios. Mas o princípio principal do que foi ministrado, para que venha a resposta do Senhor, obedeça aquilo que o Senhor direciona para você fazer, para eu fazer. Obedeça o direcionamento do Senhor. E nós vamos ver a resposta de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém? E diante do que foi ministrado, gostaria de chamar à frente aqueles que quiserem. Nós vamos estar ungindo com óleo. Nós vamos estar orando. Ministrando a bênção do Senhor. Ministrando para aqueles que necessitam de cura, a cura do Senhor. Para aqueles que necessitam de uma resposta de Deus, de um agir do Senhor. E cada um de nós, irmãos, possa vir à frente, mas com expectativa. Assim como Naamã foi até Israel, com a expectativa de receber cura, de ser curado da lepra. Todas as vezes que nós viemos à frente para orar, nós estamos orando junto. Nós estamos juntos em oração. Você tem a oportunidade de sair daqui com a resposta de Deus.